Fala pessoal, tudo bem? Como é que é aí? Como é que foram de final de ano, festas, tudo certo? Estamos na ativa de novo, firme no arreio aqui no Mini Front para falar do curto prazo da arroba bovina. Curto prazo esse que vem no oferecimento de MSD, Saúde e Reprodução Animal, Vemax, aditivo à base de virginiamicina da Phibro, e Boitel da Agropecuária Grande Lago de Jussara, Goiás. Lembrando a você que nas próximas semanas vão ter grandes novidades aqui, eu anuncio na sequência. Muito bem, Minifront chega anunciando que a guerra começou. Vocês viram o noticiário? Pois é, não estou falando de Irã versus Iraque, eu estou falando da oferta reduzida e da demanda incerta. Moçada, nas últimas, vamos falar assim, 2 semanas, praticamente foram 2 semanas sem funcionamento normal do mercado. O pecuarista ficou fora das vendas, viajando, os agentes que continuaram vendendo gado gordo nessa época realmente foram muito poucos, a verdade é essa. E é óbvio que depois de 2 semanas as escalas estão da mão para a boca, a oferta está da mão para a boca. Literalmente, houveram nessas últimas 2 semanas negócios acima das referências, teve boi no centro-oeste muito próximo do que é hoje o mercado em São Paulo, então o diferencial de base é extremamente pequeno, então teve tudo isso mesmo. A variação foi positiva da arroba na média Brasil nas últimas 2 semanas, né? Na semana do Natal e na do Ano Novo, a arroba subiu aí R$ 2,40, mais ou menos na média do boi gordo no Brasil. Por quê? Nós tivemos uma oferta restrita e as vendas foram boas. As vendas de final de ano foram boas sim. Vão te falar o contrário, mas essa é a verdade. Lógico, muito longe ainda dos anos dourados lá para trás, antes da nossa maior crise econômica, mas as vendas foram muito melhores do que o Natal de 2018 e o Natal de 2017. As vendas no varejo, já tinha anunciado isso aqui, os números saíram com aumento de 9,4% das vendas no Natal e isso também ocorreu nas carnes. O churrasco combina com o tal do 13º. A verdade é essa. Muito bem, mas e agora? Agora que a oferta também ainda continua restrita, continua pequena. O mercado, nós estamos aqui no dia 10, sexta-feira, eu posso dizer a vocês que o mercado pecuário foi voltando à sua normalidade apenas no dia 7, então foi um feriado gordo, né? Foram 2 semanas bem paradas de venda, então a oferta continua restrita. Então, qual que é a guerra agora? A guerra é que essa oferta que segue restrita começa a lidar com uma incerteza na demanda. E essa incerteza na demanda tem 2 pilares. Um pilar que é o pilar interno. Existe a tradicional ressaca de janeiro do mercado interno, vem aquele monte de boleto e PVA, lá por exemplo em São Paulo, a turma de São Paulo recebe PVA nessa época do ano, matrícula escolar, uniforme escolar, caderno, lápis, borracha e tudo mais. Então, enfim, as faturas dos presentes, teve gente que comprou carne parcelada, isso é tradicional. E só para vocês terem uma ideia, a carne com osso, a carne sem osso está está caindo nesse momento, o suíno, o frango e até o ovo. Cenário completo de pressão no mercado da proteína animal brasileira, é normal isso. E do ponto de vista externo, esse é o segundo pilar da demanda incerta do curto prazo. O mercado está muito inseguro, principalmente os frigoríficos, em que nível vai ser a retomada das compras, em que nível de preço e em que nível de volume. Então, como ainda isso está para se estabelecer de maneira fiel e cabal nas próximas 2 semanas, é melhor pôr o pé no freio. É isso que o frigorífico tem feito. Então, mesmo com escala curta, a indústria prefere pular abate, prefere passar aperto, mas não solta preço novo, pelo contrário, tenta inclusive fazer pressão. E é por isso e por outros motivos tem um grande player ajudando nesse sentido,
né, porque empurra carne muito mais barata que a concorrência no mercado atacadista, principalmente de São Paulo. Isso tem encorajado outros frigoríficos a ter uma postura mais reticente. A gente percebe isso claramente nas conversas. Do ponto de vista de oferta, de demanda, para o ano do mercado interno, ela é positiva. A gente vê notícias consistentes, previsão de recuperação de crescimento do PIB, né? O Boletim Focus do Banco Brasil, Banco Central, mostra exatamente isso. Do ponto de vista de externo, a perspectiva ela é firme, não só para 2020, para os próximos anos. Se tornou mais firme ainda com o noticiário das queimadas na Austrália, né? Inclusive ajudou a alavancar preços de ações no Brasil dos frigoríficos, com as notícias de gripe aviária na China e na Índia. Porém, o problema é de curto prazo. Como é que vai ser essa retomada? Então esse é o ponto. É demanda de curto prazo que começa a guerrear com a oferta que segue restrita. E aí é que se estabelece a guerra, né? Teve notícia positiva, né, nesse final de ano, o retorno das chuvas com um grande volume. Inclusive agora eu recomendo a você a casadinha, sempre muito bem-vinda, do seu assistente de gerenciamento de pastagens, o gerente de pasto e a Asbram. Então, se você passou um veranico forte em dezembro, foi o caso, por exemplo, de muitas regiões importantes de produção aqui em Goiás, nada melhor do que você fazer uma avaliação da sua safra de capim e se você tem ou não que fazer alguma mudança da suplementação. É uma hora muito bacana de você fazer isso. Então, produtos e assessorias como gerente de pasto, com uma empresa de suplementação mineral, com o selo Asbram, vão fazer toda a diferença, porque vão trazer certamente segurança para você fazer os ajustes necessários. Nesse momento é muito importante, a gente não pode esquecer da dupla dinâmica, tá certo? Muito bem. Pessoal, é isso. Mercado bastante brigado, é por isso que a gente fez a brincadeirinha, que a guerra começou e começou de fato. Começou entre a oferta restrita e a demanda de curto prazo incerta. Existe uma barreira psicológica muito grande de R$200 por arroba em São Paulo e nas praças pecuárias. É muito difícil o pecuarista mergulhar em bons volumes de venda muito abaixo desse valor. É lógico, tem gente que está precisando vender. Depois de 15 dias vão falar que a oferta melhorou. Lógico que ela melhorou. Há 2 semanas ninguém vende nada, mas não existe oferta abundante, existe uma melhora porque ela estava na lona, né? E agora a turma vai voltando de férias e certamente tem gente que precisa fazer caixa, não tenha dúvida nenhuma, mas a oferta segue restrita. Portanto, calma, as próximas semanas podem ser de pressão, tanto no mercado físico como no mercado futuro, mas é importante a gente entender a dinâmica do todo. O ano começa firme, com preocupação na demanda interna de curto prazo e externa também, mas as perspectivas do ano não mudaram, são bacanas tanto para uma quanto para outra. Vamos ver onde é que vai dar essa guerra, quem pode mais. Moçada, é isso. Eu convido você para ir no fronte tradicional, onde a gente faz uma previsão para o ano. 2020, vão ter vários 2020s dentro da pecuária brasileira. E pode ter certeza, os melhores vão estar ligados muito mais no quando no quando foi feito e no como será feito. No quando será feito e como será feito e não no que. A pecuária brasileira em 2020, mais do que nunca, vai ser do quando e do como, e muito menos do que. Eu explico melhor isso para você no fronte tradicional para os assinantes, e eu também deixo a minha previsão mandinar para todo 2020. Os assinantes vão ver a partir de agora, você que não é assinante e que poderia se tornar um assinante até mesmo para você ver a notícia antes e contribuir com o Hospital do Amor. É isso, moçada. Estamos firmes na campanha com o Hospital de Amor também em 2020. R$1 por cabeça batida não esvazia seu bolso, mas enche o coração de fé, esperança de cura para quem precisa. Um abraço, fiquem com Deus. Nas próximas semanas, novidades, uma excelente empresa de nutrição animal, multinacional entrando aqui no front, uma multinacional na área de herbicidas e uma empresa do sistema bancário brasileiro. Você já ouviu falar em cooperativismo bancário? Novidades no front daqui uns dias. Um abraço, fiquem com Deus, estamos firme no arreio. Até lá!